Olá, hoje você pode me chamar de narrador. Eu vou levá-lo através da incrível história de um homem escolhido por Deus para salvar o seu povo, apesar de se sentir inadequado. No passado, na terra de Israel, o povo era oprimido pelos midianitas. Depois que os filhos de Israel abandonaram o Senhor, clamaram ao Senhor e ele enviou um profeta para lhes dizer: Isto é o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu vos tirei do Egito, da terra da escravidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e vos livrei da mão de todos os que vos oprimem, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu te afirmei, eu sou o Senhor teu Deus, não reverencie os deuses amorreus na terra onde estás vivendo. Mas você não me ouviu. Então apareceu o anjo do Senhor e se assentou debaixo do grande carvalho de Joás, o abisreita, enquanto Gideão, seu filho, trabalhava no trigo na prensa para se esconder dos midianitas. O anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Deus esteja contigo, seu corajoso homem. Oh, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que isso está acontecendo conosco? Nossos pais nos relataram, não foi o Senhor quem nos trouxe do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Invista tua força para resgatar Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei? Oh, meu Senhor, como posso salvar Israel? A família do meu pai é a mais fraca em Manassés e a mais pequena na casa de meu pai. Eu estarei junto de você e derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Agora, se tenho encontrado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que foste tu que falaste comigo. Eu rezo até chegar a ti, tirar o meu sacrifício e colocá-lo diante de ti. Vou esperar até você voltar. Então entrou Gideão e preparou um bode com um efa de farinha fina e pão sem fermento. O anjo de Deus mandou: coloca a carne na cesta e o caldo na panela, e leve-a ao pé do pinheiro e oferece. Coloque a carne e os pães sem fermento na rocha e derrame o caldo. E ele cumpriu. E o anjo do Senhor estendeu a cabeça da vara que estava na mão, e tocou a carne e os pães sem fermento. E levantou-se fogo do meio da rocha, e consumiu a carne e os pães sem fermento. O anjo do Senhor se retirou da vista dele. Assim disse Gideão, sabendo que era um anjo do Senhor: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor diante de mim. Disse-lhe o Senhor: Paz esteja convosco, não tenhas medo, não vais morrer. Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de nome: O Senhor é a paz. Naquela noite o Senhor lhe disse: Pegarás o bezerro de teu pai, o segundo bezerro de 7 anos, demolirás o altar de Baal, que teu pai possuía, e cortarás a imagem de madeira junto ao altar. E construirás sobre esta rocha um altar ao Senhor teu Deus, conforme os costumes. Farás o sacrifício com o segundo touro, usando a madeira da imagem que cortares. Então Gideão tomou 10 homens de seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas porque ele tinha muito medo da família de seu pai e das pessoas da cidade para fazê-lo durante o dia, ele o fez à noite. Quando os habitantes da cidade se levantaram de manhã cedo, viram que o altar da bola havia sido demolido, e que a imagem de madeira que estava junto ao altar havia sido cortada, e que havia um segundo touro oferecido sobre o altar que havia sido edificado, e disseram uns aos outros: Quem o ofereceu? Fiz isto. Eles perguntaram e disseram: Gideão, filho de Josh, fez isto. Então as pessoas da cidade disseram ao Joash: Traga teu filho aqui fora, para que não morra por ter derrubado o altar de Baal e cortado a imagem de madeira ao lado. Mas Joash diz a todos que estão contra ele: Vais interceder pelo Baal? Pretende salvá-lo? Que os que intercederem por ele sejam executados de manhã. Se ele é um deus, que ele implore por si mesmo, porque seu altar foi demolido. Então, naquele dia, ele ligou para Gideon Drebel e disse: Que Baal o justifique, porque derrubou o seu altar. Então todos os midianitas e amaleques, que eram do Oriente, se reuniram e acamparam através do vale de Jezreel. O Espírito do Senhor desceu sobre Gideão. Então tocou a trombeta, e todos os Zibias se reuniram atrás dele, e enviou mensageiros por todo Manassés, e eles se reuniram atrás dele.
Enviou também mensageiros a Ezer, a Zabulon e a Naftali, e eles subiram ao seu encontro. Gideão disse a Deus: Se salvares Israel pela minha mão, como disseste, eis que eu colocarei um grão de lã na poeira. Se houver apenas orvalho na lã e toda a terra estiver seca, saberei que salvarás Israel pela minha mão, como disseste. Quando se levantou de manhã cedo no dia seguinte e espremeu a lã, bateu o orvalho da lã e encheu uma tigela de água. Gideão disse a Deus: Não fiques bravo comigo, deixe-me dizer isso de novo. Deixe-me testar e mais uma vez rezo com a lã. Agora deixem que apenas a lã fique seca, mas em todo o solo haja orvalho. Deus fez isso naquela noite. Apenas a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Então Jerubim, que é Gedeão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se de manhã cedo e acamparam junto ao poço de Herodes, para que o acampamento dos midianitas fosse ao norte deles, junto ao monte de Mori, que está no vale. E disse o Senhor a Gideão: Há demasiados homens contigo para que eu não possa entregar os midianitas nas suas mãos, para que os filhos de Israel não se gloriem diante de mim, dizendo: minhas próprias mãos me salvaram. Anunciai agora aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que teme e teme, afaste-se do monte de Gileade. 22.000 deixaram, restando 10.000, mas o Senhor falou a Gideão: Ainda há muitas pessoas. Leve-os para a água e eu vou testá-los lá para você. Eu vos disse, este irá convosco e o outro irá convosco. Eu vos disse, este não irá, nem aquele irá convosco. Então ele conduziu o povo à água, e o Senhor disse a Gideão: todo homem que lamber água com a língua como um cachorro, você se separará. Da mesma forma, todos que se ajoelham e bebem. Havia 300 homens que colocavam as mãos sobre a boca. Mas os demais se ajoelharam e beberam água. E o Senhor falou com Gideão: por meio desses 300 homens, eu te salvarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Deixe todos ir, todos nos seus lugares. Então o povo tomou o pão e as trombetas nas mãos, e ele enviou o resto dos filhos de Israel, cada um para a sua tenda, deixando os 300 homens. O acampamento dos midianitas estava no vale abaixo dele. Na mesma noite que Deus lhe disse: levanta-se e desça ao acampamento, porque eu o entreguei nas vossas mãos. Se não te atreves a descer, desce ao acampamento com o teu servo Pula, e ouve o que eles dizem. Então as tuas mãos se fortalecerão, e podes descer ao acampamento. Então ele e seu servo Pula desceram aos soldados que estavam no acampamento. Os midianitas e os amaleques, os filhos do Oriente, nos deitamos no vale, como os gafanhotos, e os seus camelos como a areia do mar. Quando Gideão chegou, um homem contou um sonho aos seus companheiros. Tive um sonho. Surpreendentemente, um pão rolou no acampamento dos midianitas. Chegou a uma barraca, bateu na barraca, a barraca caiu, virou-se de cabeça para baixo e a barraca desabou. Então seu companheiro respondeu: esta não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o filho de Israel. Deus entregou os midianitas e o acampamento em suas mãos. Quando Gideão ouviu o sonho que adorava e a interpretação do sonho, voltou para o acampamento de Israel e disse: levanta-te, o Senhor entregou o acampamento de Midian a você. Então ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, cada um com uma trombeta na mão, e nele havia jarros vazios e tochas, e disse-lhes: assim olhareis para mim, eu e todos os que estão comigo, assim fareis quando eu chegar ao arraial, quando tocar a trombeta. Também tocarás a trombeta ao redor de todo o arraial, dizendo: a espada do Senhor e de Gideão. Então Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram ao posto avançado do acampamento, no início da guarda, como tinham sido colocados, e tocaram a trombeta, e partiram as imagens que tinham em suas mãos. Então 3 companhias tocaram a buzina e quebraram o arremessador. Eles seguravam tochas na mão esquerda e trompetas na mão direita para tocar. E gritaram a espada do Senhor e a espada de Gideão.
e cada um estava no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército fugiu, gritando e fugindo. Os 300 homens de Gideão confundiram os midianitas com trombetas e tochas. Levando-os à retirada, Gideão chamou reforços de Efraim e outras tribos. Os filhos de Efraim capturaram as princesas de Midian, Orab e Zebe e as mataram. Gideão explicou que ele não os chamou mais cedo porque Deus havia garantido a vitória. Essa explicação agradou aos Efraim e sua ira contra Gideão diminuiu. Gideão perseguiu os inimigos restantes. No caminho, Gideão pediu comida, mas Socote e Penuel recusaram. Gideão, com medo da vingança dos midianitas, prometeu voltar e castigá-los. Após a vitória, Gideão e seus homens capturaram os 2 reis de Midian, Zeba e Zalmuna, e os trouxeram de volta para Israel. Gideão então cumpriu sua promessa e castigou o povo de Socote e Penuel por falta de apoio. Gideão foi convidado a governar Israel, mas recusou, dizendo que só Deus poderia. Gideão pediu do despojo brincos de ouro para fazer o efod, vestido sacerdotal, que se tornou uma armadilha para ele e para sua família. Gideão teve 70 filhos, todos de sua própria descendência, porque tinha muitas mulheres. Durante a vida de Gideão, houve 40 anos de paz na terra. Da vida de Gideão, aprendemos que Deus pode usar quem menos esperamos para cumprir seus objetivos. Gideão começou como um homem de medo e hesitação, mas através da orientação e autorização de Deus, ele se tornou um poderoso guerreiro e líder. A história de Gideão nos lembra que Deus olha para além de nossas fraquezas e vê o potencial que podemos usar para seu reino. Ela nos encoraja a confiar no poder de Deus, não em nossa própria força, e a estar dispostos a sair na fé, mesmo quando nos sentimos insuficientes. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se, curta e compartilhe.